Você percebeu que a direita brasileira entrou em colapso? Pois é, o que antes parecia um bloco unido em torno do bolsonarismo, agora está se desintegrando em público, com direito à briga de ego, ameaça velada e até um festival de ofensas entre os próprios aliados. E o episódio da vez envolve ninguém menos que o senador Cleitinho Azevedo, o Eduardo Bolsonaro e aquele mesmo grupo de figuras que orbitam o bolsonarismo como satélites em busca de relevância. Alan dos Santos, Paulo Figueiredo e companhia. É um espetáculo de contradição e hipocrisia, e hoje eu quero te mostrar o que realmente está por trás dessa treta. Porque, como sempre, o que parece apenas uma briga pessoal, na verdade revela uma crise muito mais profunda dentro da extrema-direita brasileira. Você viu essa notícia? Pois é. Mas a história não é bem essa que estão te vendendo. A grande mídia pinta como uma simples disputa de bastidores, ou conflito interno na direita. Só que, na minha opinião, o que está acontecendo aqui é um racha ideológico e estratégico que mostra o quanto o bolsonarismo perdeu a bússola depois da derrota de 2022. Eduardo Bolsonaro, que parece acreditar que o Brasil é uma extensão da casa do pai, está tentando se impor como líder incontestável da direita, e quem ousa discordar vira inimigo. O problema é que até os aliados estão cansando dessa postura autoritária e egocêntrica. E Cleitinho foi o primeiro a dizer em voz alta o que muitos lá dentro já sussurravam há meses. O que a mídia não te mostra é o desespero político que está por trás dessas reações. Eduardo Bolsonaro não suporta críticas e vive num delírio de grandeza, achando que ainda tem o mesmo apoio popular que o pai teve em 2018. Só que a base bolsonarista está fragmentada e figuras como Cleitinho, Tarcísio e até parte da bancada evangélica estão começando a se afastar. É o instinto de sobrevivência política. Ninguém quer afundar junto com um barco que está claramente fazendo água. E aqui vai o ponto que eu quero que você entenda. O que está acontecendo não é apenas uma briga de egos. É o início da falência moral e política da extrema-direita brasileira. Quando até os seus começam a se atacar, é sinal de que o projeto autoritário perdeu o rumo. Cleitinho não é santo. Mas nesse episódio, ele foi o primeiro a romper o pacto de silêncio e expor o autoritarismo interno que sempre existiu nesse grupo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O racha da direita, o medo do bolsonarismo de perder o poder dentro da própria bolha e o que esse cenário pode significar para o futuro político do Brasil. Então vamos ao que interessa. O que aconteceu foi o seguinte: o senador Cleitinho Azevedo de Minas Gerais resolveu dizer o que muita gente dentro da direita vinha engolindo há tempos: que Eduardo Bolsonaro não é uma liderança política viável e que, se dependesse dele, não votaria no filho do ex-presidente para uma eventual disputa à presidência. E, para piorar, Cleitinho ainda cutucou a ferida. Diz que Eduardo, mesmo com todo o barulho que faz, perderia para o Lula em 2026. Pronto. Bastou isso para transformar uma divergência política em guerra declarada dentro da extrema-direita. Na minha visão, esse episódio não é um simples desentendimento. Isso aqui é um sintoma claro de desintegração de um movimento que sempre se alimentou do ódio, da lealdade cega e da obediência à figura de Bolsonaro. Eduardo, que agora vive mais tempo nos Estados Unidos do que no Brasil, tenta se manter relevante criando brigas nas redes sociais. Só que dessa vez ele mirou em alguém que não se intimidou. Cleitinho respondeu com ironia e a reação dos bolsonaristas foi imediata. Ataques coordenados, ameaças políticas e até chantagens veladas de que muitos dos nossos erros serão corrigidos. Uma frase que, para quem entende o jogo político, soa quase como uma tentativa de intimidação. Na minha opinião,
O que a gente está vendo é o colapso do bolsonarismo como projeto político coerente. Porque se a gente parar para pensar, o bolsonarismo nunca teve um programa, nunca teve uma base ideológica sólida. Ele foi movido a ressentimento, a anticomunismo imaginário e a uma guerra cultural inventada para distrair o povo enquanto o país era entregue de bandeja a interesses privados e internacionais. E agora que o líder máximo perdeu o poder e enfrenta processos, os herdeiros brigam pelo espólio, o nome, o prestígio e o público que restou. E veja bem, quando eu digo que o bolsonarismo está desintegrando, não é exagero. Olha o que está acontecendo. O Eduardo Bolsonaro, que deveria estar fazendo política real, buscando alianças, debatendo projetos, está em campanha pessoal no Twitter, discutindo com aliados e compartilhando manchetes como se fosse um adolescente magoado. Enquanto isso, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, tenta manter distância para não se queimar. E o Cleitinho, percebendo o desgaste, se posiciona de forma mais autônoma, tentando construir uma imagem própria, de direita moderada, mas sem o peso do clã Bolsonaro. Isso, para mim, é a prova viva de que a extrema-direita perdeu o roteiro. Eles não sabem mais quem são sem o mito no poder. Estão presos num looping de nostalgia, repetindo frases de efeito de 2018, sem perceber que o Brasil mudou. A fome voltou, o desemprego ainda assombra milhões de famílias, e o país tenta se reconstruir sob uma nova lógica de responsabilidade social e econômica. Mas enquanto isso, os bolsonaristas preferem brigar entre si por quem vai herdar o trono de um messias político, que já caiu do pedestal há muito tempo. E se a gente conectar os pontos, isso não é um caso isolado. Lembra quando o bolsonarismo rachou com o Moro, o herói da Lava Jato? Foi a mesma cartilha. Quando alguém deixa de servir aos interesses pessoais do clã Bolsonaro, é imediatamente transformado em inimigo. O mesmo aconteceu com Joyce Hasselmann, Frota, Janaína Paschoal e tantos outros que, no início, batiam palmas para o discurso moralista e autoritário, mas que acabaram percebendo o vazio político por trás da narrativa. A diferença é que agora o rompimento vem de dentro do próprio núcleo ideológico. E isso é muito mais grave. Porque se antes eles atacavam traidores da velha política, agora estão se devorando entre si. E sabe o que é curioso? A grande mídia tenta tratar essa crise como mera disputa de poder. Mas para mim é muito mais profundo. O bolsonarismo está enfrentando o que eu chamo de crise de identidade política. Eles não têm mais um inimigo concreto para atacar. O Lula voltou ao poder de forma legítima, o PT governa com base em diálogo e reconstrução democrática, e a narrativa de salvação da pátria contra o comunismo já não cola mais. Então, o que sobra para eles? Brigar entre si, inventar novos traidores e tentar manter o público mobilizado através do medo. O problema é que essa tática está se esgotando. O povo que realmente trabalha, que sente o peso do preço da comida e do aluguel, já não aguenta mais discurso vazio. E, diferente de 2018, agora existe comparação de realidades. O brasileiro começa a perceber que a direita que prometia eficiência e patriotismo entregou corrupção, destruição ambiental, desprezo pela vida na pandemia e submissão internacional. E é nesse contexto que o desespero de Eduardo Bolsonaro se explica. Ele sabe que, sem o nome do pai e sem a máquina do ódio, ele não tem carisma político suficiente para segurar a base. E Cleitinho, ao dizer em público que não votaria nele, escancarou essa fragilidade. O que Eduardo faz agora é tentar manter o controle pela força simbólica do medo. Ele ameaça, intimida e sugere que quem não estiver com ele será cortado da máquina bolsonarista. Isso é autoritarismo puro e, ironicamente, acontece dentro de um movimento que dizia lutar contra a ditadura do politicamente correto. É o mesmo script. Quem discorda é censurado, quem pensa diferente é atacado.
Só que dessa vez, o autoritarismo não é contra a esquerda, é entre eles mesmos. E quem paga o preço disso? Nós, o povo. Porque enquanto eles estão ocupados medindo quem tem mais pureza ideológica, o Brasil continua precisando de soluções reais. A direita, que hoje briga pelo poder, foi a mesma que defendeu cortes de verbas na educação, privatizações irresponsáveis, ataques à ciência e o desmonte do SUS. Foram eles que deixaram o país de joelhos diante do FMI e que transformaram a política em um reality show de ofensas e ameaças. Agora, o que a gente está vendo é o resultado natural disso tudo. Um movimento construído sobre o ego e o ódio está implodindo. A grande mídia, claro, tenta normalizar. Vai dizer que é disputa democrática interna. Mas o que eles escondem é o medo real que existe entre esses nomes, o medo de ficarem irrelevantes. O bolsonarismo vive de engajamento, de curtidas, de polêmica. E quando a briga interna vira manchete, é porque não há mais nada de concreto para oferecer à sociedade. É o retrato de um projeto político esvaziado, movido apenas por vaidade e ressentimento. No fundo, o que essa briga mostra é que o Brasil precisa seguir em frente. O país não pode mais ser refém de um grupo que acha que patriotismo é agredir o adversário, que democracia é fazer ameaça no Twitter e que oposição é criar fake news. A democracia verdadeira se faz com debate, respeito e responsabilidade, e é justamente isso que falta à extrema-direita. E é por isso que eu insisto, o racha entre Cleitinho e Eduardo não é o fim de uma amizade. É o começo do fim de um projeto autoritário e o início de um novo momento político no Brasil, onde até quem se dizia bolsonarista raiz começa a perceber que não dá para construir futuro nenhum em cima de ódio, mentira e idolatria. Então, para resumir, essa notícia não é sobre uma simples treta entre políticos da direita. Não é sobre o Cleitinho que resolveu falar demais, nem sobre o Eduardo Bolsonaro que se ofendeu porque alguém ousou contrariá-lo. Essa notícia é sobre o colapso interno do bolsonarismo, sobre o desespero de um grupo que perdeu o discurso, perdeu o poder, e agora começa a perder também a própria base. É sobre um movimento que sempre pregou ordem e patriotismo, mas que na prática nunca conseguiu lidar com a própria contradição, a de dizer que defende o Brasil enquanto age como se o país fosse um patrimônio familiar, como se a política fosse um feudo onde só os escolhidos podem mandar e opinar. Na minha visão, o que a gente está presenciando é o fim do mito. Não o mito no sentido religioso ou simbólico, mas o mito político. O personagem fabricado que alimentou uma legião de seguidores com promessas vazias, slogans fáceis e um discurso agressivo que servia mais para dividir do que para construir. E quando esse mito cai, quando o império do ódio começa a ruir, o que sobra são os escombros da própria arrogância. Eduardo Bolsonaro representa isso com perfeição. Ele é o reflexo de um projeto que confundiu poder com privilégio, autoridade com autoritarismo e patriotismo com servidão a interesses pessoais. E repare como o comportamento dele deixa tudo ainda mais evidente. Quando o Cleitinho disse que não votaria nele, Eduardo reagiu não com diálogo, não com argumentação política, mas com ameaça. Disse que muitos dos erros serão corrigidos, insinuando que o senador poderia pagar caro por essa ousadia. Isso, para mim, é o retrato de quem não entende o que é democracia. Porque numa democracia madura, divergência não é traição, é parte essencial do debate público. Mas para quem foi criado politicamente num ambiente onde o chefe é incensado como líder supremo, qualquer discordância soa como uma afronta pessoal. E é exatamente isso que destrói a direita hoje. O culto à personalidade substituiu o pensamento político. A extrema-direita brasileira se acostumou a viver de inimigos. Durante anos, o nós contra eles foi o combustível que manteve esse grupo unido.
Enquanto existia o inimigo comum, o PT, o Lula, a esquerda, eles conseguiam esconder suas diferenças internas. Mas quando o inimigo sai do centro das atenções e o debate precisa voltar a ser sobre ideias, propostas e realidade, o castelo desaba. Porque eles nunca tiveram projeto de país, só projeto de poder. E sem o ódio como cola, as rachaduras aparecem. É o que a gente está vendo agora. Brigas públicas, disputas de vaidade e até ameaças entre os próprios aliados. É o bolsonarismo se autodestruindo. E isso, por mais triste que seja para a política brasileira, é um passo necessário para a democracia respirar de novo. Eu acredito que essa crise expõe algo ainda mais profundo: o esgotamento da política do medo. Durante anos, o bolsonarismo tentou controlar a sociedade, dizendo que o comunismo vai tomar conta, que a esquerda vai destruir a família, que Lula é um perigo. Mas o povo está acordando. O tempo passou, as mentiras foram desmascaradas, e as pessoas começaram a perceber que quem realmente destruiu políticas públicas, precarizou o trabalho e enfraqueceu o país, foi justamente essa direita autoritária que agora briga pelo espólio do poder. A máscara caiu e a disputa entre Eduardo e Cleitinho é o sintoma de um império ruindo de dentro para fora. O que me impressiona é como a grande mídia tenta tratar tudo isso com neutralidade, como se fosse uma disputa natural. Não é. É o reflexo de um projeto político que se alimenta da intolerância e agora enfrenta o próprio veneno. Quando Eduardo Bolsonaro tenta silenciar um senador apenas por expressar opinião, ele não está atacando o Cleitinho. Ele está atacando o próprio princípio da liberdade política. E veja a ironia. O mesmo grupo que dizia defender a liberdade agora ameaça quem pensa diferente. É o autoritarismo desmascarado, exposto ao sol, sem maquiagem. E aqui eu quero fazer uma reflexão com você. O Brasil precisa escolher entre continuar sendo refém desse jogo sujo de poder ou finalmente amadurecer politicamente. A gente precisa parar de tratar políticos como ídolos e começar a cobrar coerência, empatia e responsabilidade. Enquanto a extrema-direita se engalfinha por espaço, o governo trabalha para reconstruir o que eles destruíram. As universidades públicas, a ciência, os programas sociais, a imagem do Brasil no exterior. E é por isso que eu insisto. Esse racha entre Cleitinho e Eduardo Bolsonaro é muito mais simbólico do que parece. É o prenúncio do fim de uma era política baseada no grito e na mentira. Na minha opinião, a lição que fica para a gente é clara. A democracia vence quando o autoritarismo se volta contra si mesmo. O ódio não sustenta projeto político, a arrogância não constrói país e o fanatismo não gera futuro. O Brasil é muito maior do que os egos feridos da família Bolsonaro. É um país que quer paz, que quer prosperar, que quer voltar a discutir ideias, não brigas de bastidores travestidas de patriotismo. E se você reparar bem, há algo quase simbólico acontecendo. Enquanto o bolsonarismo se fragmenta, novas lideranças de centro e de esquerda começam a ocupar espaço. Pessoas que falam com equilíbrio, que defendem políticas públicas, que respeitam as instituições. E isso mostra que a sociedade está amadurecendo. O eleitor que em 2018 caiu na armadilha do discurso fácil, hoje quer resultado real. Quer ver o preço do gás cair, quer ter emprego, quer segurança sem truculência, quer dignidade. E nada disso combina com o radicalismo. Por isso, a minha mensagem final para você é simples, mas importante. Não aceite tudo o que te contam. Questione sempre, principalmente quando o discurso vem embalado em patriotismo exagerado e promessas messiânicas. Porque, no fim das contas, o verdadeiro amor ao Brasil não está em gritar "meu país, minhas regras", mas em cuidar das pessoas que vivem aqui, em garantir saúde, educação e dignidade.
em respeitar a democracia e as diferenças. O verdadeiro patriota não é quem tenta impor medo, mas quem luta para que cada brasileiro tenha voz, tenha pão e tenha futuro. E é claro, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. O que você acha desse racha dentro da direita? Na sua visão, isso é o começo do fim do bolsonarismo ou só mais um capítulo do caos que eles mesmos criaram? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos. E se você concorda com essa análise, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. A gente precisa furar a bolha da desinformação, mostrar que tem gente pensando, analisando e enxergando o que a grande mídia não mostra. Porque no fim das contas, o que eu quero é que você entenda uma coisa: o poder não pertence a eles, pertence a nós. E quando o povo desperta, quando a consciência coletiva se fortalece, nenhum projeto autoritário resiste. O Brasil está mudando e a verdade está aparecendo. O bolsonarismo pode até fazer barulho, pode gritar, pode ameaçar, mas já não assusta mais. O país está seguindo em frente e cada vez mais brasileiros estão dizendo em alto e bom som o que deveria ser óbvio desde o começo. Lula fez novamente o Brasil ser dos brasileiros.